Vamos trazer um conteúdo inédito aqui para o canal. Exatamente, o vídeo de hoje é para falar sobre o cadastro único e eu não tinha abordado ainda este conteúdo. Vamos trazer um conteúdo inédito aqui para o canal. Hoje a gente vai falar de cadastro único. Eu trouxe 10 perguntas para a gente dar um start, um início dessa discussão. Espero que atenda vocês. Chegaram algumas perguntas aqui no canal. Se eu não conseguir responder na completude aquilo que vocês queriam, por favor, mandem de novo. Eu adoro responder as perguntas, as questões de vocês. Acho que são muito importantes a gente fazer essa troca. É por isso que esse canal existe. Então, manda para mim. Bora começar com a primeira pergunta e super óbvia, que é o que é o cadastro único. Apesar de ser óbvio, eu tinha uma professora que ela dizia que o óbvio tem que ser dito e eu concordo plenamente com ela, porque a gente muitas vezes fala do cadastro único, mas a gente não sabe direito o que é, principalmente aquelas pessoas que estão ingressando agora na política, que não têm ainda um conhecimento, muitas vezes não entendem qual é o objetivo, a função de existir do cadastro único. Aqui é importante a gente entender que nós tínhamos vários programas sociais e que eles tinham cadastros independentes. Quando a gente tem um cadastro único, a gente então unifica todos esses cadastros e com isso a gente cria um grande banco de dados que identifica as famílias e faz um registro, né, socioeconômico, do contexto socioeconômico dessas famílias, principalmente famílias de baixa renda. Quando a gente pensa no cadastro único, é inevitável a gente não pensar justamente em pobreza, porque um dos grandes critérios para a inclusão nos programas sociais, que é a função do cadastro único, é então ser esse banco de dados que também define a inclusão em programas sociais, é a gente ter o critério de renda. Só que a definição de pobreza não se dá só por renda, e aqui a gente tem uma discussão que está muito devagarinho avançando aqui no Brasil, mas a gente tem um estudo internacional que fala a respeito dessa dimensão da pobreza que é diferente porque ela é multifatorial. Então, tem a renda, mas o que além da renda define se uma família está em situação de pobreza ou não, se uma comunidade é pobre ou não, vivencia o estado de pobreza, a situação de pobreza. Então, essas questões, elas estão aí fervilhando para a gente pensar, para a gente discutir, perpassam toda a nossa discussão quando a gente pensa em ingresso em programas sociais das famílias. Então, se tu quer saber mais disso, deixa aqui o teu comentário me pedindo que eu vou trazer um vídeo especial sobre isso se vocês tiverem mais interesse, que é particularmente eu gosto muito dessa discussão, dessa conversa, tenho muitas questões em torno disso, então deixa aí teu comentário se tu também tiver, que eu trago para nós. O cadastro único ele é um sistema informatizado que reúne dentro de um banco de dados a informação de todas as famílias que acessam os programas sociais. Antes a gente tinha diferentes programas com diferentes cadastros. Hoje está tudo unificado. Então a ideia de unificar vários programas que a gente tinha no Bolsa Família também acontece se a gente pensar do ponto de vista do cadastro único. Porém, o cadastro único passou por várias transformações ao longo do tempo, inclusive esse ano ele teve mais uma atualização importante, então a gente tem aí muitas informações que vão se atualizando e esse banco de dados vai cada vez mais sendo aprimorado e colocado por uma interface com outros bancos de dados. Então, o cadastro único ele é um banco que a gente faz a inclusão das informações prioritariamente da assistência, da saúde e da educação. A gente faz, então, esse cadastramento das famílias e a gente faz esse cruzamento com as informações dessas políticas para a questão, por exemplo, do Bolsa Família. E, junto com isso, a gente tem o cruzamento com outra base de dados, por exemplo, de pessoas economicamente ativas, que estão em trabalhos formais e por aí vai. Outros bancos de dados também da Previdência e tudo mais. Então, esses bancos, ao se cruzarem, eles formam um conjunto de informações, na verdade um conjunto de dados que a gente depois produz informações a partir deles. Se a gente fosse resumir o que é o cadastro único, ele é um instrumento de identificação e registro socioeconômico das famílias, principalmente de baixa renda, são as famílias que acessam os programas sociais. A ideia do cadastro único é que ele seja esse cadastro unificado de todos os programas sociais, não só dos que hoje
estão em funcionamento, existem, mas daqueles que venham a ser criados. Isso algumas vezes é inclusive motivo de discussões, né, nos municípios, por conta de que pode às vezes aparecer algumas requisições que colocam o cadastro único como critério para acesso a bolsas ou não pagamento de taxas em alguns lugares. Então isso é bem comum, acaba sendo muito dinâmico e causa muitas discussões internas aí. Mas a ideia é que ele seja então esse banco unificado. A segunda pergunta é quais são os documentos exigidos, e a ideia aqui não é oferecer para vocês uma lista disso, até porque é bem fácil de encontrar aí na internet, mas é trazer um ponto específico que é de uma atualização que a gente teve com o CPF sendo um documento obrigatório, que antes a gente não tinha essa definição do documento único de registro de todos os cidadãos brasileiros, e hoje o CPF foi instituído, está aqui. É uma lei de 2023, é a Lei 14.534, que então altera a legislação nacional para adotar um número único de identificação e estabelece o CPF como esse número. Então todo mundo precisa fazer. Muitas vezes é comum a gente receber famílias, por exemplo, que não têm registro das crianças, muitas vezes só tem certidão de nascimento, e não é feito o CPF, por exemplo, então a gente também encaminha isso nos ajuda, né, a partir dessa definição, nos ajuda a pensar algumas coisas no nosso trabalho aí profissional que a gente precisa estar mais atento. Qual a relação entre o Cadastro Único e a Política de Assistência Social e o SUAS? Essa relação, como eu falei, ela está dada a partir do cadastro de programas sociais, e aí a gente tem assistência como esse espaço, né, de efetivação desses programas sociais, mas não só, porque a gente tem outras coisas incluídas que não são executadas pela assistência, mas por isso o Cadastro Único ele vive dentro da assistência. Não é à toa que hoje a gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família de maneira descentralizada se dá através da política de assistência social. E isso só reforça aquilo que já ocorre nos municípios, como, por exemplo, as unidades, os espaços onde é oferecido o cadastramento, ser justamente as unidades de assistência social, em especial as unidades de CRAS, que é para nós a menor unidade dentro da assistência, que é a nossa porta de entrada da política. Então, é esse lugar que geralmente ficam as equipes específicas. E aí é importante a gente falar que a equipe do CAD precisa ter uma equipe específica, e essa equipe é da seguinte maneira. Eu vou tentar montar aqui um organograma para vocês. A gente tem o gestor do Cadastro Único do Bolsa Família em âmbito local, que é o equivalente ao secretário, então o titular da pasta da Política de Assistência Social, que pode ter a nomenclatura de secretário ou secretário, mas se não tiver status de secretaria, pode ter, por exemplo, de departamento ou outro, mas não importa este nome, o que importa é que seja o titular da pasta, vai ser o gestor também. Então, seria a gente dizer que o gestor do Cadastro Único e do Bolsa Família é o secretário do município, a secretária do município do SUAS, tá? Da Política de Assistência. Depois disso, a gente vai ter uma coordenação. A coordenação do Cadastro Único e do Bolsa Família podem ser pessoas distintas ou pode ser uma pessoa que acumula as duas funções, o que é muito comum nos municípios de menor porte, enquanto que nos municípios de maior porte a ideia é que a gente tenha separado, porque tem bastante trabalho para a gente pensar sobre o Bolsa Família e tem bastante trabalho para a gente pensar sobre o Cadastro Único, né? Então, se puder ser pessoas separadas, é interessante, até porque elas vão trabalhar em conjunto, com certeza, e isso soma aí uma equipe mais robusta, que também precisam ser equipes, né, profissionais de nível superior. Essa que é a ideia, para fazer essa gestão local do benefício, do cadastro e do programa. A estrutura, como que se estrutura, então, o Cadastro Único dentro dos municípios? Essa estrutura, a dinâmica, o funcionamento, tudo isso vai depender dos territórios. Qual é o nosso objetivo principal? É que seja de fácil acesso e que seja com menos custo, com menos tempo, para que as famílias cheguem e consigam fazer, então, o seu cadastro junto às equipes específicas de referência. Pensando nisso, por isso mesmo que está dentro dos CRAS, porque o CRAS também tem esse objetivo de estar o mais próximo possível das famílias, que são o público esperado dentro da assistência social.
Mas é possível, por exemplo, a gente ter atividades itinerantes, tanto do Cadastro Único como do CRAS, né? Mas tá aqui, nosso foco é falar do Cadastro Único. Então, a gente ter equipes itinerantes que possam estar indo até os locais mais afastados. Isso, principalmente, a gente precisa fazer para aqueles grupos que são grupos tradicionais e específicos, como é a questão dos povos indígenas, quilombolas, comunidades de pescadores, ribeirinhas e por aí vai. São várias comunidades e povos específicos que a gente pode estar abordando através dessas atividades itinerantes ou então através de busca ativa, que eu vou falar depois um pouquinho disso, porque tem mais questões, tá? 2 pontos essenciais para a gente pensar sobre gestão do Cadastro Único dentro da política de assistência. É que para essa gestão acontecer, a gente precisa que a coordenação do Cadastro Único e do Bolsa Família esteja fortemente alinhada com a vigilância socioassistencial. No sentido da gente poder trocar informações, ou seja, esse coordenador do Cadastro Único poder subsidiar a vigilância de informações que saem desse banco de dados tão importante, subsidiar com dados brutos e informações produzidas. Ao mesmo tempo, a equipe de vigilância poder também devolver isso através de diagnósticos da cidade que possam ajudar a gente a ter um planejamento mais estratégico, mais assertivo e que realmente consiga garantir direitos e estar mais acessível para as famílias. Esse é o nosso objetivo. E o outro ponto é estar muito fortemente ligado à educação permanente e à gestão do trabalho. A gente precisa que essas equipes, eu sei que elas têm que ter uma formação mais específica de acesso aos dados, a gente está falando diretamente aqui dos cadastradores, porém, a gente também precisa que tenha um alinhamento geral dos trabalhadores. A gente precisa que o tema do Cadastro Único, o tema do Bolsa Família, o tema dos princípios que regem os SUAS, das normativas, eles sejam de conhecimento de todos e que possa ter uma troca. Então, que sejam feitas formações, que haja uma troca entre os diversos profissionais para que a gente tenha um melhor entendimento e, com isso, a gente consiga realmente efetivar as diretrizes do SUAS em todos os espaços e que ele também tenha expressão dentro do Cadastro Único, no sentido de garantia de acesso às famílias que necessitam. Então, esses são pontos cruciais e não é à toa que eu sempre digo para vocês que o tripé que sustenta o SUAS é educação permanente, gestão do trabalho e vigilância socioassistencial. E aqui, de novo, não vai ser diferente, o Cadastro Único precisa ter esse contato com esse tripé tão fundamental, porque eles ambos mutuamente se alimentam de dados, informações e conseguem ter um trabalho muito mais potente agindo de maneira conjunta. Nossa próxima pergunta é: qual o papel do coordenador do Cadastro Único? Aqui a gente tem uma discussão bem importante, que é sobre esta pessoa acumular várias funções ou esta pessoa dar um apoio para o cadastro. A ideia, quando a gente faz adesão ao Cadastro Único, é que a gente se comprometa a ter esse profissional e que esse profissional execute as ações específicas do Cadastro Único e do programa Bolsa Família. Porém, é muito comum a gente ver, principalmente em municípios de pequeno porte, que tem um contingente de RH menor, que a gente tenha pessoas que fazem isto e assumem outros cargos concomitante. Isso não é o nosso desejado, né? O que a gente deseja de situação, não é a situação desejada, porém a gente sabe que isso acontece e é muito importante que a gente privilegie que as atribuições realizadas sejam a do Cadastro Único e do programa Bolsa Família e que a gente não venha ter outras atividades, como, por exemplo, executar projetos sociais, fazer ocupar outros cargos e outras atividades dentro ali da estrutura da secretaria ou departamento, enfim, da estrutura da política de assistência no município, tá? E aí tem uma relação aqui, porque a gente tá falando do coordenador, ele tá, digamos assim, ele é uma área imediatamente relacionada com o gestor do Cadastro Único do Bolsa Família, que é o secretário. Só que a gente tem, geralmente, aqui uma área que ela é técnica, né? E que nem sempre o gestor, que é a secretária ou o secretário, são pessoas técnicas com conhecimento específico. Então, muitas vezes isso pode dar um atrito e pode fazer
com que esse profissional que está na coordenação do CAD enfrente algumas situações bem desafiadoras por receber orientações que às vezes são até inadequadas e que não poderiam estar sendo feitas daquela maneira por um secretário, uma secretária que desconhece o processo, o fluxo, que não está apropriado de conhecimentos para lidar com esta área de atuação dentro do município. Então, isso infelizmente acontece. E aí, uma das outras questões que eu vou trazer aqui para a gente conversar é sobre as habilidades, as competências, o que a gente espera desse coordenador. E uma das habilidades já vai ser essa, né? Que é conseguir lidar com esses tensionamentos que estão na esfera política, muitas vezes política partidária, e a gente conseguir mediar isso dentro do nosso fazer muito mais de caráter técnico, né? Então, a gente aprender a lidar aí com essa situação. Outro ponto super importante, que é função, que é atribuição do coordenador, é a gente fazer, então, a supervisão, o monitoramento e avaliação desses processos, do cadastramento e especificamente ali daquelas equipes de referência. Esse é um ponto muito importante e muitas vezes confunde, porque às vezes a equipe, por exemplo, a coordenação do CRAS quer também realizar essa mesma tarefa, mas que é uma atribuição da coordenação do Cadastro Único. Aqui, quando eu falo dessa relação, é justamente a gente pensar que a coordenação do CAD precisa estar intimamente relacionada com a coordenação da unidade. Estou falando aqui de CRAS porque é a grande maioria, mas poderia ser de CREAS ou de Centro Pop, enfim, dos outros serviços que a gente tem, tá? Mas então tem que estar totalmente ali vinculada para a gente conversar, ter um diálogo muito estreito, para a gente estar, de fato, conversando e alinhando esses processos. Todo esse processo, como eu falei, de supervisão, de monitoramento, esse profissional que está numa coordenação do município, às vezes com várias unidades espalhadas, ele não está no dia a dia, mas o coordenador do CRAS está. Então, tem que ter essa capacidade de mediar essa relação para que funcione de maneira bastante fluida isso ali no cotidiano das equipes que estão do Cadastro Único dentro do CRAS, do Centro Pop, do CREAS, enfim, né? A próxima pergunta é: como o coordenador do Bolsa Família deve agir diante de uma denúncia? É muito comum, tem sido cada vez mais comum a gente ter denúncias em relação ao Bolsa Família de irregularidades, de famílias que estão recebendo e não estariam dentro do perfil porque omitiram, por exemplo, vínculos ali familiares de outras pessoas que comporiam a renda, né, total da família e que foram tiradas para que não fosse contabilizada aquela renda. Então, isso é muito comum acontecer. Só que é muito importante que quando chegam essas denúncias, o coordenador do cadastro, ele não fique refém de tomar uma atitude mediante a denúncia. Essa denúncia precisa ser registrada, esse é o primeiro ponto. E muitas vezes as pessoas falam, mas elas não querem se identificar e não querem sequer registrar anonimamente uma denúncia. Então, isso também é importante dizer que tome calma e que não faça nenhuma ação se não tiver um registro, porque de boca nada vale. Então, esse é um primeiro ponto já para te deixar mais tranquila se tu tem recebido essas denúncias e muitas vezes fica angustiada de não tomar uma providência. Outro ponto é, você não deve de maneira nenhuma fazer qualquer intervenção nos sistemas de, por exemplo, bloqueio, cancelamento para famílias que são beneficiárias de programas sociais porque houve uma denúncia. O que precisa ser feito é uma revisão daquele cadastro para confirmar se os dados que estão ali registrados estão certos, se precisam ser atualizados, para que o próprio cadastro, depois de atualizado e feita as interlocuções com os outros bancos de dados com os quais o cadastro se relaciona, faça esses bloqueios, esses cancelamentos, essas exclusões. Então, esse seria um fluxo mais adequado. E, como eu disse, pede para registrar. O registro pode ser feito direto pelo site do governo federal, que é bem fácil ali, dá para a pessoa fazer, ou então minimamente a pessoa fazer uma ata de registro, né? Pode ser chamada, por exemplo, a família. Nesses momentos, eu acho super importante trazer junto a equipe técnica da unidade. Então, por exemplo, se estiver no CRAS, tu vai chamar o pai, se estiver nas outras unidades, o serviço correspondente, porque muitas vezes tem questões ali que a família não está
trazendo em profundidade, por exemplo, lá no cadastro, mas que ela traz com a equipe técnica a partir de um acompanhamento. Isso pode estar acontecendo. Então, a gente fazer esse trabalho conjunto nessas situações também te ajuda a ter um pouco mais de segurança enquanto coordenadora do CAD, te dá mais segurança para tu tomar uma atitude ou tu fazer alguma coisa baseada realmente numa avaliação e que daí não fica algo centrado em ti. Eu sempre falo como é importante a gente fazer um trabalho conjunto, isso dilui responsabilidade, né, e nos dá maior efetividade das nossas ações, porque são vários olhares juntos para aquilo ali, cada um do seu lugar, podendo fazer uma análise, dialogando e tal. Então, acho que fica muito melhor. Eu tomaria essa atitude, essa providência. Quais são os pilares para que um coordenador do Cadastro Único realize um bom trabalho? Aí eu falei aqui do conjunto de competências, de conhecimentos, de informações, e acho que assim, o principal aqui, o que começa, o que dá o start, vamos dizer assim, ó, que é tábua rasa, a gente tem que partir daqui, tá? Ter não só conhecimento, mas entendimento e entrosamento com os princípios do SUAS, os direitos dos usuários e uma atualização dos sistemas e das normativas que regem o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família. Isso é, tipo assim, o mínimo. Menos do que isso a gente não tá nem conversando, tá? Então esse é o mínimo. Depois disso a gente tem um conjunto de habilidades que precisa se ter. A capacidade de ser flexível, de ser uma pessoa boa em relação à comunicação, ser uma boa comunicadora, de conseguir dialogar, de trabalhar com opiniões divergentes e diferentes. A gente tem muitas questões em torno do Cadastro Único e do Bolsa Família de ordem política, ideológica, ética, enfim, técnica, inclusive. A gente tem várias questões que perpassam ele e que são críticas em relação a ele. Muitas vezes isso acaba se concentrando na coordenadora do CAD, do Bolsa Família, no âmbito do município, como sendo a pessoa que poderia ajustar, compensar, diminuir desigualdades ou resistências em relação a todos esses tópicos. E muitas vezes essa pessoa se sente acuada, se sente não valorizada e não respeitada no seu lugar, na sua atribuição. Então, acho que é muito importante tu ter essa capacidade de escuta, de mediação, de conseguir trabalhar com diferentes posições e principalmente ter muita certeza, muita nitidez para ti mesma sobre qual é o teu trabalho, quais são as tuas atribuições e qual é o limite profissional que tu tem. Eu sempre digo que a gente tem, todos nós profissionais temos uma autonomia, né? Uma autonomia que ela tem limites. Então, qual é o teu limite? Então, no momento que tu entende o limite da tua autonomia profissional, ocupando este espaço, ocupando esse cargo, essa função, fica muito mais fácil de tu conseguir fazer esse diálogo fraterno, aberto, que consegue escutar, que consegue entender posições diferentes, que consegue mediar alguns desses conflitos e dessas disputas que a gente tem em torno do papel do Cadastro Único e do Bolsa Família dentro da política e na sociedade como um todo. Então, ter essa capacidade é super importante. Articulação. Capacidade de articulação, essa habilidade é muito importante, tem a ver com tudo isso que eu falei agora, mas assim, da gente conseguir fazer um diálogo com as outras políticas, a gente sair da política de assistência e conversar com a saúde, conversar com a educação, conversar inclusive com outras políticas que possam aí dentro do município fazer sentido a gente fazer uma interlocução. Então é bem importante que essa coordenação consiga transitar nesses outros espaços, e isso vai dar muito mais qualidade, vai dar dados muito mais robustos, com certeza fazer um planejamento e uma execução de ações muito mais assertiva, muito mais fluida, muito mais facilitada quando a gente tem esse apoio e um trabalho conjunto com outras políticas. Produção de informações e acompanhamento de indicadores e metas. É muito importante dizer que a gente tem, no âmbito do Cadastro Único e do Bolsa Família, uma diretriz, uma regulamentação muito específica vinda do governo federal. Então, mais até do que outros programas, projetos, serviços que a gente tem na assistência, eu acredito que o Cadastro Único e o Bolsa Família tem muito mais focado em relação ao
as diretrizes virem direto do governo federal, mas também a gente tem metas e indicadores que estão estabelecidos no âmbito local através dos documentos específicos, que é o Plano Plurianual, principalmente, e o Plano Municipal de Assistência Social, em que tem ali metas específicas do Cadastro Único. Então, tu te apropriar desses conhecimentos e conseguir entender para onde que vai e poder olhar esses dados brutos, analisar, transformar eles em informação junto lá com a vigilância e vocês conseguirem fazer, através disso, um acompanhamento dessas metas, desses indicadores e conseguir ver, olha, aqui a gente vai ter que ir para esse lado, a gente precisa de uma atividade aqui, uma ação ali. Isso é muito importante. Então, tu ter esse conhecimento, mais do que nunca é importante. E neste ano, em especial, não só tu conhecer, mas este ano, a coordenação do Cadastro Único é chamada a participar do processo de construção dessas metas, porque este ano a gente constrói, então, o Plano Plurianual, que vai continuar ao longo dos 3 anos deste mandato que começou esse ano, e mais um ano do próximo mandato que vai vir ainda. Então, é chamado para fazer essa discussão, então é bom já que já esteja preparada, vendo esses dados, analisando tudo, já falando com a vigilância, para que no momento que for chamado, né, as áreas todas para compartilhar, se já não foi, mas se já não foi, que vai ser com certeza, para vocês poderem discutir metas e tal em relação ao Cadastro Único e ao Bolsa Família no município. Então é bem importante que tu já esteja vendo isso, porque esse ano é um ano bem importante nesse sentido. E o último ponto que para mim é essencial é, como eu já falei, articulação com a educação permanente e a gestão do trabalho para a gente pensar esse processo de trabalho de maneira mais alinhada com o todo das unidades em que o Cadastro Único está inserido e também da gente pensar formações que realmente alinhem concepções em torno de todos os profissionais e não restritas ao Cadastro Único. Então, mais aí não só uma capacidade de articulação, mas também de pensar, de sugerir, de propor estratégias de formação. Nossa 7ª pergunta é: qual é o papel do coordenador de CRAS em relação à equipe do Cadastro Único? A gente falou bastante do coordenador do CAD. E aí, agora, a gente tem muitas vezes, no papel do coordenador do CRAS, ou do Centropop, ou do CREAS, tá? Geralmente eu falo CRAS, gente, mas entendam que é qualquer serviço, tá? Então, a gente tem ali, algumas vezes, um estranhamento entre aquilo que a gente faz no âmbito municipal e aquilo que a gente está fazendo no âmbito local do microterritório. Naquele microterritório, é esperado que o coordenador daquele serviço seja a pessoa que mais conhece aquele território, mais conhece o público usuário daquele serviço, daquela unidade, e que com isso consiga direcionar de maneira mais assertiva qual a dinâmica, qual vai ser o funcionamento, qual vai ser o processo de trabalho que a gente vai fazer. Porém, não cabe ao coordenador de CRAS definir isso. Cabe ao coordenador de CRAS, assim como ao coordenador do CAD, fazer esse diálogo e definirem juntos para que a equipe de referência tenha uma única diretriz e não fique uma competição em quem manda, em quem define e quem sabe mais, porque isso causa muito estresse nas equipes, afasta, e quem perde lá no final das contas são os usuários no meio dessas brigas, desses conflitos, que inclusive vão chegando até uma esfera pessoal. A gente precisa manter essas discordâncias da gente numa esfera institucional, do diálogo entre áreas, entre serviços, entre unidades, de entendimento e tudo mais. A gente precisa manter neste nível e não no nível pessoalizado, porque com isso a gente deixa um espaço que hoje em dia já é extremamente adoecedor dentro da assistência, muito mais. Então, a ideia é que a gente tenha esse cuidado. Então, para a gente pensar, o que faz o coordenador de CRAS? Enfim, aí a gente tem aqui a organização desse processo de trabalho junto, na articulação, então, com o coordenador do Cadastro Único, mas entendendo que o coordenador de CRAS, ele consegue dizer quais são os dias, por exemplo, para a gente pegar bem no miudinho, quais são os dias de melhor funcionamento, que combina, porque a gente tem que entender que existe uma dinâmica do serviço, tá? Que tu tem lá
uma acolhida coletiva, tu tem uma acolhida particularizada acontecendo, tu tem, sei lá, um dia que tu faz entrega de cesta básica, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, junto com os cadastros do cadastro único. Então, que dia que fica melhor para a gente organizar isso? Por isso que eu digo da capacidade de flexibilidade do coordenador do cadastro único, para que possa entender que é importante que o coordenador de CRAS tenha uma certa autonomia para definir algumas coisas desse tipo, que isso é muito importante. E que isso não seja uma coisa que vai emperrar, que vai deixar truncado ali a relação e a forma de organizar esse trabalho. Esse é o meu entendimento, mas como eu falei, isso não está explícito, né? Espera-se que haja uma maturidade profissional para que os profissionais conversem, discutam e construam um fluxo, né? Um protocolo de trabalho aí. Mas esse é o meu entendimento do que seria o ideal, né? E que a gente, sim, no meu entendimento, o coordenador do CRAS tem que ter uma certa autonomia maior para gerenciar essas mudanças, que às vezes de uma semana para outra a gente tem mudanças aí que a gente precisa fazer, né? Outro ponto também que é muito importante para a coordenação do CRAS, e aí não é uma questão de autonomia, mas é uma questão de participação mesmo, é no processo de busca ativa. A gente tem um grande processo de busca ativa hoje do cadastro único, então o CRAS estar envolvido nessa dinâmica é super importante, até porque tem outras ações do CRAS que também acontecem no âmbito do território, e com isso a gente tem um funcionamento muito melhor se tiver esta participação. Mas eu quero só deixar muito assim reforçado que o coordenador de CRAS não tem que ir lá e ficar brigando com a equipe do cadastro único, porque existe aí uma diferença entre quem é a pessoa que essa equipe precisa responder de maneira imediata, que é o coordenador do cadastro único. E quando a gente fica brigando lá com a equipe, a gente traz uma desarmonia para dentro do serviço muito importante. Então vamos falar entre coordenadores, alinhar, azeitar a coisa e depois a gente vai para as equipes com algo unificado, que isso vai dar um resultado muito mais positivo. Então, qual o papel da equipe, efetivamente, do cadastro único? Claro que é fazer os cadastros, é fazer a averiguação, é fazer as revisões, é cumprir, enfim, tudo aquilo que está exposto ali nas diretrizes. A gente sabe que é isso. Mas, para além disso, a gente precisa entender que essa equipe precisa apoiar o trabalho social no âmbito daquele território que ela está. Ou seja, ela tem ali, os cadastradores, eles têm uma série de informações que eles podem estar socializando com as equipes. Por exemplo, quando a gente trabalha com RMA, a gente levanta dados do cadastro único, por exemplo. Tem até um vídeo aqui no canal falando do RMA, em que eu falo disso também. Então, tu tem que ter uma troca muito importante. Tem alguns momentos, por exemplo, que a equipe técnica daquele serviço vai acompanhar o processo de cadastro, porque tem uma família que tem suas limitações, tem suas dificuldades e que está em acompanhamento, e aí a gente vai fazer um trabalho conjunto com o entrevistador. Então, essas nuances precisam acontecer, essa articulação precisa estar no dia a dia. Então, é importante que o cadastrador consiga entender isso como parte do seu trabalho, ter esse diálogo e não ser só uma tarefa administrativo-burocrática. Mas o cadastrador também precisa ter um trabalho que é pensante. E aqui, se a gente for buscar um pouquinho mais lá atrás, na história de quem é que fazia os cadastros dentro do cadastro único, eram profissionais de nível superior que faziam uma avaliação técnica. Então, a gente tem uma atividade de penso que está cada vez, na minha opinião, se esvaindo mais no processo do cadastro único. E eu entendo que a gente tem que subsidiar os cadastradores de informações, de conhecimentos, para que eles entendam que sim, eles não são fazedores de registro, de cadastro, eles não são executadores de preenchimento de lacunas num formulário. Não é essa a tarefa, eles têm uma atividade de penso, de análise ali, que também tem que ser considerada para várias questões, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente fala de trabalho infantil, nenhuma família chega e diz para o entrevistador: olha, minhas crianças estão tudo na rua trabalhando, bota tudo para trabalhar, é uma maravilha. Não, isso não vai acontecer. Então, muitas vezes,
é o próprio cadastrador, muitas vezes junto com a equipe do PAIF, que vai fazer isso e vai pensar, a gente vai botar aqui que existe trabalho infantil nessa família, a gente não vai pôr, como é que tá isso? Então, tem várias questões do dia a dia que precisam de atividade de penso, que não é só ir lá, me diz que eu vou anotar o que tu me disser, né? Então, é importante que também seja considerado isso e esses profissionais sejam muito valorizados e sejam muito munidos de informações, de conhecimento, de formações, para que possam executar o seu trabalho cada vez de maneira mais ética, transparente, subsidiada, com fundamento e que possa, de fato, garantir direitos a partir da sua atuação profissional. A nossa nona pergunta é o que é a busca ativa no contexto do cadastro único? A busca ativa é uma coisa que está muito presente no dia a dia. Por quê? A gente tem hoje um processo de fiscalização, é um processo, na minha opinião, basicamente fiscalizatório do cadastro único, principalmente do programa Bolsa Família. O que é a ideia aqui? A ideia é que a gente tire todas aquelas pessoas que não deveriam receber o Bolsa Família, todas aquelas pessoas que não deveriam ter acesso a programas sociais. E aí a gente tem, por exemplo, uma das ações que foi feita é cruzar dados do nome dos cadastradores, né, a identificação dos cadastradores, para ver se eles não estão dentro do banco de dados do CAD como usuários, né, como famílias cadastradas. Outro ponto é pegar, por exemplo, pessoas que se elegeram nas últimas eleições e verificar se elas também não estão cadastradas lá, que a gente viu uma série de vereadores, principalmente, que estavam com cadastro único e estavam recebendo do programa Bolsa Família com mandatos vigentes na Câmara de Vereadores. Então, todas essas situações vão vindo à tona e junto com isso uma revisão geral. E o que faz essa revisão geral? Eles pegam os dados do cadastro único que tiveram cruzamento com outros bancos de dados e dizem, olha, esses cadastros aqui, eles preparam, digamos, uma listagem para nós, tá? Essa listagem eles dizem o seguinte, olha, isso aqui tem alguma inconformidade, tem alguma coisa aqui que não está batendo, vamos revisar. E esse processo de averiguação ou então as pessoas que estão no grupo de revisão dos cadastros para atualização, essas famílias todas vão ter um trabalho principalmente realizado no domicílio. E aí tem ali todo um cronograma para esse ano, já foi lançado, está estabelecido, tem uma atualização dos parâmetros, inclusive, para operacionalizar esse trabalho, que foi de abril, bem recente, para a gente se orientar e realizar com todos os grupos, dizendo quais grupos que a gente vai buscar primeiro, quais são as repercussões para os programas, para o programa Bolsa Família, para a tarifa social de energia elétrica, para o benefício de prestação continuada. Então, qual é a repercussão para as famílias que não atualizarem, que não for feito no domicílio? Tudo isso está escrito ali, todas as regras para exceções também está escrito ali. Então, tem todo esse cuidado que a gente tem e tem várias normativas para a gente pegar, ler, se apropriar e conseguir fazer a busca ativa de maneira adequada, mas ela está bem esmiuçada para vocês ali nos regramentos, tá? Então, é importante que vocês olhem, tem uma instrução normativa número 1 de 2025, tem outra de número 4 de 2023 que falam disso e que trazem, então, a questão da busca ativa para esses públicos que eu falei, para as famílias unipessoais e também para os grupos de populações tradicionais específicos. Então, tem tudo isso ali que dá para vocês olharem, estudar e a gente fazer, então, a partir desse trabalho articulado com todo mundo, estabelecer aí um cronograma para executar. Um dos pontos bem importante, que não é especificamente sobre busca ativa, mas está dentro da temática, é que agora algumas famílias que não fazem a atualização cadastral, a gente precisa notificar essas famílias. Antigamente, se a família não vinha, ela tinha, por exemplo, uma suspensão temporária do benefício e depois a gente podia ali inserir uma justificativa e liberava esse pagamento e fazia atualização, né? Hoje não, a gente tem que notificar a família fica ciente e a partir dessa notificação ela tem tantos dias. Então, antes de fechar
os 24 meses, ou seja, os 2 anos que a gente tem que fazer uma atualização obrigatória do cadastro, a gente tem que notificar essas famílias. Não deixa de ser um processo de busca ativa, ainda que a gente não precise ir no domicílio da pessoa, que muitas vezes a gente vincula a busca ativa a questão de ir ao domicílio, né? Mas a gente tem que notificar essa pessoa. Essas pessoas vão estar sendo também notificadas através da Caixa, através de outros espaços que são do domínio do governo federal e que vão estar sendo feitos através dos sistemas automaticamente. Mas nós, nos municípios, a gente também tem que organizar, planejar como que a gente vai fazer essa notificação das famílias. E aqui algumas estratégias que são importantes a gente pensar. É um mapeamento territorial com uma rota estratégica. Então, em vez de tu pegar e dizer, hoje eu vou fazer no bairro tal, daí depois eu tenho que ir lá no outro, não, tu vai juntar todo mundo, por exemplo, de um determinado bairro e vai fazer em tal dia. Então, tu vai organizar de maneira geográfica, né? Para que a gente tenha uma otimização de recursos, para que a gente tenha uma facilidade de agilizar esses cadastramentos. Então, é importante a gente fazer isso. Uma lista das famílias que estão em área de violência e em situação de calamidade ou desastre, porque essas famílias, muitas vezes, a gente não consegue fazer o registro no domicílio. Então, para essas famílias especificamente, a gente tem ali um documento que a gente vai assinar e a gente vai justificar que não vai poder fazer no domicílio para que isso não gere nenhum problema no cadastramento dessas famílias. Então, a gente já tem uma identificação prévia dessas áreas, fazer o cruzamento ali de quais são as famílias que deveriam ter o atendimento no domicílio que não poderão ter, para a gente já pensar num outro plano que elas venham até a unidade ou que a gente faça uma atividade itinerante em algum lugar do território que seja mais próximo dessas famílias, mas que não seja a unidade de assistência, por exemplo, e a gente consiga organizar esse fluxo para já deixar isso pronto também. E um outro ponto é a gente ter planilhas de controle que podem ser virtuais ou físicas. Eu sou super adepta da planilha virtual, porém eu sei que às vezes tem lugares que a gente não consegue e que precisa ter planilhas físicas, mas que a gente tenha um controle enquanto que está acontecendo. A ideia é que a gente tenha uma atualização quase em tempo real do que a gente está fazendo, para que lá a coordenação do Cadastro Único e do Bolsa Família possa acompanhar e possa estar reposicionando estratégias, alocando recursos em lugares que precisam mais. Então, para ter essa noção, a gente precisa que o avanço desse trabalho seja acompanhado em tempo real. E a última pergunta é: o que fazer quando há uma pressão política indevida sobre o coordenador do Cadastro Único, com exigências de ações que são fora da lei ou de assédio institucional, mas isso também vale para os cadastradores, que acontece muito. A gente tem muitas vezes vereadores, prefeito, pessoas que estão em lugares de poder que vêm pedir coisas para estes profissionais, tanto diretamente para os cadastradores, quanto para o coordenador do CRAS, quanto para o coordenador do Cadastro Único. E o que a gente faz nessas situações? Eu já falei para vocês, eu tenho um vídeo aqui que eu falo, acho que são 2 vídeos que eu falo sobre o assédio e a importância da gente construir provas. E aqui não é diferente. A gente precisa construir provas. Então, uma das coisas que eu falo é, se a pessoa te trouxe de boca que ela quer algo, tu devolve por escrito. Manda um e-mail dizendo, olha, conforme solicitado, tal coisa, quero confirmar se está combinado desta forma, se é essa a requisição. Quando tu bota isso no papel, tu inibe grande parte da liberdade que a pessoa sente de pedir coisas irregulares, porque já não está mais só no verbo. Agora vai estar escrito, vai ter uma prova. E aí a gente dá a oportunidade da pessoa voltar atrás. É mais ou menos essa ideia. Ao mesmo tempo, se ela não voltar atrás, tu tem ali um documento que diz que te foi requisitado por um agente público algo irregular. E aí, aqui, fica uma coisa super delicada, porque muitas vezes a gente acaba cedendo e fazendo irregularidades porque a gente não quer perder o emprego. E como eu falei, todo mundo tem uma autonomia que tem limite. E tu tem que saber desse teu limite e poder dizer do limite. Kisma, eu vou perder o meu emprego, o meu ganha-pão, é a comida que eu boto para dentro de casa para os meus filhos. E eu entendo completamente que é muito difícil e
isso é um dos problemas pelos quais a gente luta tanto pela garantia do concurso público, porque a gente fica numa posição muito mais confortável quando o nosso vínculo de trabalho dentro da esfera pública é mais sólido. Agora, quando tu tem terceirização e parceirização, que a grande maioria das equipes do Cadastro Único são compostas através desses vínculos, é muito precário. E a pessoa fica justamente nessa posição. Então, para isso, é muito importante que tu esteja junto com fóruns de trabalhadores, de usuários, com o CEMAS, né, que é o Conselho Municipal, que tu te aproxime das esferas de controle social, porque elas vão ser tuas aliadas para inibir esse tipo de ação. Elas é que vão dando tom para isso e te ajudando. Então é muito importante que tu participe, que tu esteja junto desses espaços, é uma das estratégias, e claro que tu saiba que tu pode acionar o Ministério Público e fazer uma denúncia e dizer do que está acontecendo. Isso é muito importante, que tu tenha a certeza de que quando, né, se vem isso em algum momento, tu aderindo a essas práticas, em algum momento, quando isso estourar, tu vai ser a ponta mais fraca. E provavelmente vai estourar em ti. Então, eu sempre digo assim, pensa muito bem, analisa tudo, sabe? Antes de tu fazer uma coisa que tu possa te prejudicar muito mais ali depois, sabe? Inclusive com processos em que tu faça a devolução de recurso público. Do teu salário, por exemplo, teu salário entendido como recurso público que foi destinado para ti. Então, são muitos agravantes. Mas o que eu quero te dizer é que tu não tá sozinha, tu não tá sozinho. E se tu passar por uma situação dessas, tiver dificuldade, não sabe como que tu pode coletar provas, me chama aqui no canal, me chama no WhatsApp, eu respondo todo mundo. Às vezes não consigo responder na hora, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo e eu vou ter muito prazer em te ajudar, a te orientar a como que tu faz para coletar provas, para que tu possa ingressar com um pedido junto ao Ministério Público de verificação das situações e também te ajudar a pensar formas de como negar fazer esse tipo de coisa. Que esse é o nosso cenário ideal, é que tu consiga negar e não te envolver nisso, porque certamente tu vai te prejudicar depois. Então, se precisar de ajuda, me manda aqui. Eu espero que essas 10 perguntas tenham ajudado vocês a pensar um pouco mais aí. Se ficou mais dúvidas, se teve alguma coisa que eu não falei, que vocês queriam que eu falasse, para responder as perguntas de vocês, deixem aqui no canal ou me chamem no privado. Algumas pessoas me chamaram para mandar lá, porque não queriam se expor aqui. Enfim, manda, que eu vou ter muito prazer em fazer um novo vídeo com mais perguntas e respostas. Beijão!